Oh cholera, czy to Freddy Fazbear? E fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E bem, assim como eu tinha avisado na comunidade do canal, esse vídeo acabou saindo um pouco mais tarde, né? Mais ou menos uns 2 dias mais tarde do que deveria, né? Porque era para ele ter saído na quarta, acabou saindo na sexta, né? Não é exatamente isso, porque tem umas horinhas soltas aí, mas é basicamente isso. E eu peço desculpas por isso, tá? Acabei tendo que participar de algumas palestras, coisas da escola, assim por diante. Aí acabou que eu não tive tanto tempo, tanta abertura para fazer o vídeo de uma forma confortável, né? Então acabou que atrasou um pouco. Sinto muito por isso. Mas enfim, consegui gravar, né? Esse vídeo vai ser um pouco diferente. Só para tentar fugir um pouco da rotina que estamos fazendo, né? Porque ultimamente eu só tô gravando vídeos das nossas duas séries, né? Um vídeo da série de FNAF Ultimate Custom Night, outro vídeo da série de Undertale. E assim vai, nesse loop infinito. Então eu tô gravando esse vídeo um pouco diferente, só para tentar quebrar essa nossa sequência que não para, sabe? Porque eu tô com um pouco de dificuldade em pensar em um conteúdo para vídeos mais teóricos e assim por diante. Conteúdos mais relevantes, no caso, né? Porque ideias eu até tenho, mas são de coisas antigas, assim por diante, que não seriam tão relevantes, né? Mas enfim, hoje a gente vai fazer uma tier list. Sabe aquele site que você faz tier list de personagens, de séries, assim por diante? A gente vai entrar nele e fazer uma tier list dos jogos da franquia de Five Nights at Freddy's. Vão ter alguns jogos que não são necessariamente da franquia, como por exemplo FNAF Furry's Rage, né? Que é um jogo de luta, assim, 2D. Eu nunca parei para ver muito sobre, mas que ele não atua necessariamente na franquia, mas ele ainda assim, querendo ou não, é um jogo de FNAF, então ele vai estar presente. FNAF World também, assim por diante. E a gente vai avaliar e discutir juntos aqui sobre qual seria o melhor jogo de FNAF, mais completinho e assim por diante, né? Então é basicamente isso. Muito obrigado por ter clicado para ver o vídeo, né? E bora lá. Então, já aqui no site, só passando para avisar um pouco que a resolução pode estar um pouco diferente, talvez ela pode estar um pouco ruim, porque eu estou tentando ajustar ela de um jeito que fique bom em sites, né? Então, por exemplo, para tentar cortar anúncios, as abas e assim por diante, de um jeito que fique mais satisfatório, né? Então eu espero que esteja bom, com o tempo eu vou me acostumar a fazer isso de uma maneira melhor, né? Mas enfim, aqui né, nessa tier list eu separei 7 tópicos. Sendo o vermelho o melhor, o S, o GOAT, né? Até o verde, que seria o pior, ok? E também temos a categoria do não conheço, porque querendo ou não vão ter os jogos aqui que eu não conheço, tipo, que eu nunca me aprofundei e assim por diante, né? Então a primeira categoria, sendo a melhor, seria perfeitinho em todos os sentidos. Que o jogo tem uma jogatina interessante, divertida, satisfatória, que ele possui uma história boa e envolvente, que te deixa curioso sobre a lore de FNAF e assim por diante. Logo abaixo nós temos uma jogatina boa, mas uma história ruim. É um jogo que você se diverte jogando, mas que ele não acrescenta muito na história e assim por diante. Inclusive nós temos muitos exemplos de livros que entrariam nessa categoria, né? Logo abaixo nós temos história boa, mas jogatina ruim. Meio que é um empate aqui, mas um meio que é contra o outro, né? Mas eu acho que é importante ter os dois porque isso vai se destacar bastante, eu imagino, né? Até porque são até que muitos jogos. Enfim. Logo abaixo nós temos o legal mais estranho, né? É um jogo divertido, é um jogo bonitinho, só que quando você vê, quando você para pra pensar e localizar ele na franquia, ele parece tão estranho, sabe? É mais ou menos essa ideia. E nós temos o mediano, ou tanto faz, é um jogo que tipo, ok, tá, ele tá ali, ele é interessantezinho, mas não tem nada demais. E nós temos o terrível, que é um jogo que eu realmente não vou ter gostado, que eu não vou achar que acrescentou algo na lore e assim por diante. E também temos o não conheço, que como eu já expliquei, vão ter jogos que eu realmente não conheço, né? Então, bora começar aqui, né? Primeiro nós temos o clássico FNAF 1.
clássico FNAF 1. É lançado lá para 2014, se eu não estiver enganado, né? Seria uma vergonha errar essa data. Mas enfim, né? Famoso jogo feito só por PNG, mas que fez bastante sucesso até na época, tanto que logo depois continuou com o 2, o 3 e assim por diante, né? Nele nós temos os animatronics clássicos, o Freddy, o Bonnie, a Chica, o Foxy, assim por diante, o Golden Freddy. E então ele é um jogo bem icônico, né? Um jogo que marca a franquia completamente, tanto que os visuais clássicos são os mais usados em qualquer mídia de FNAF que você for acompanhar. Então, assim, querendo ou não, ahn, imagino que o FNAF 1 seja perfeitinho em todos os sentidos. De verdade. A gameplay, por mais que simples, é satisfatória, ainda mais pra época. Até mesmo hoje em dia eu me sinto feliz em jogar o jogo, eu me sinto animado, me sinto satisfeito. É uma gameplay que satisfaz quem joga. É uma gameplay interessantezinha, ainda mais quando você não entende 100% o jogo, né? E vai descobrindo aos poucos, assim por diante, né? E na questão de lore, por mais que ele não acrescente tanto, nós temos que levar em conta que é o primeiro jogo da franquia. Nessa época, o Scott, criador da franquia, provavelmente nem tinha nada em mente sobre lore e assim por diante. Então não tem como a gente julgar tanto. E mesmo assim, é um jogo que atiça a nossa curiosidade, justamente pelo fato de ser uma novidade lançada assim do nada, né? Do nada aparece Smee piscando na tela, o Golden Freddy, assim, e os animatronics bizarros andando, e você fica, nossa, mas o que que é isso, né? Tanto que posteriormente a história foi aumentando e aumentando e assim por diante. Então, pra mim, o FNAF 1 é perfeitinho em todos os sentidos. Agora nós vamos pro FNAF 2, a continuação do FNAF 1, onde nós vemos os Withereds e os Toys, né? A gente já perde o design clássico e entra nos Toy Animatronics, a Mango, a Puppet e assim por diante, né? O Withered Bonnie, os Withereds, né? Que seriam os clássicos quebrados, né? Ou em construção, dependendo da ordem cronológica que você for pegar, né? Mas enfim, o FNAF 2 eu diria que ele também é perfeitinho em todos os sentidos. Talvez até na frente do FNAF 1. Por quê? O FNAF 2, Five Nights at Freddy's 2, ele atiça bastante a nossa mentezinha de uma forma que nós vemos os minigames, né, ocorrendo, como por exemplo o minigame onde a Puppet coloca a máscara de animatronic nas almas e assim por diante. E é algo que começa a montar a história de FNAF a partir. Você começa a ter um ponto onde a história se meio que inicia, entre aspas, e você começa a entender que aquele jogo ele tem uma lore, ele tem alguma coisa por trás. E aí você começa a buscar e começa a jogar mais para ver se tem mais minigames que contam mais as coisas. Você vê as noites ficando mais complicadas, aquele tanto de animatrônico do nada, né? Sendo um diferencial do primeiro jogo que não tinha tantos. Então, assim, é um jogo que, querendo ou não, chega a responder sim suas perguntas lá do primeiro jogo, mas que também abre muitas curiosidades, né? Então é um jogo que complementa bem a questão da lore. Agora, sobre a questão de gameplay, eu diria que é melhor que o 1 também. Mantém uma vibe meio simples, né, e satisfatória, mas adiciona várias mecânicas novas e tantos personagens, aumenta bastante a dificuldade, inclusive, de uma forma que fica interessante a gameplay. Fique mais interessante que a do 1. Então é basicamente isso. Agora sobre o FNAF 3. Tá, FNAF 3 vai ser estranho julgar ele. Eu diria que ele fique no mediano tanto faz. Sinceramente, o FNAF 3 ele é um jogo que tenta cumprir muitas coisas, mas que no final não cumpre. Né? Não cumpre nada. No FNAF 2 a gente vê a morte do William Afton nas Spring Locks, né? Nós vemos um minigame disso. Eu não lembro se é no 2 ou é no 1, mas eu acho que é no 2, né? Faz mais sentido. Desculpa, faz um tempo desde a última vez que eu vi. Mas enfim. Acaba que o FNAF 3 ele nos mostra o Springtrap, né? O que o William virou depois de cerca de 30 anos, né? Mas acaba que a gameplay é bastante chata. Por mais que eu pessoalmente goste, eu entendo que a gameplay é extremamente chata em comparação aos outros jogos. Principalmente se você for levar em conta o fato de que você tem poucas mecânicas. No máximo você vai fechar os dutos, só que você vai evitar sempre que o Springtrap entre nos dutos.
Então você quase nunca vai usar essas mecânicas. A mecânica de ficar reiniciando os sistemas toda hora é mais dá mais aflição e ódio do que realmente uma emoção de verdade, sabe? E a mecânica de lure, né, de ficar usando o áudio para chamar a atenção do Springtrap, é meio que repetida em vários outros jogos, né? Como por exemplo o Ultimate Custom Night, né, que eu falo bastante essa palavra, né, lure. E em questão de história, o FNAF 3 ele é bem vazio, sabe? Ele tem os minigames ou outros, é claro, igual no FNAF 2, mas por exemplo, cara, pra você achar o final verdadeiro, literalmente, FNAF 3 é o único jogo que eu vejo em que você faz o FNAF ruim sempre. O único jeito de você achar o final feliz é se você achar um código secreto no meio da parede. E por mais que seja legal, é muito estranho, sabe? Parece que não faz tanto sentido tá ali, assim por diante. Então, pra mim, o FNAF 3, por mais que eu tenha um apreço por causa da gameplay em si, eu gosto da gameplay relativamente simples, eu entendo que o jogo tem uma lore bem precária, pelo menos em comparação ao 2. Ao 1 talvez ele até tenha mais, só que a gente tem que lembrar das condições em que o 1 estava, né? Então, por isso que eu acho que o 3 ele fica um pouco atrás. Fora que a gameplay lenta abaixa ele completamente. Mas enfim, agora sobre o FNAF 4. Esse jogo aqui é mais especial. O FNAF 4 é mais especial pra mim, porque FNAF 4 foi a época em que eu entrei na franquia, né? A época de lançamento do FNAF 4 foi quando eu entrei na franquia. Mas pra mim, sendo sincero, eu nunca fui muito fã de Final Fantasy Freddy's 4. Eu nunca fui muito fã. Então, assim, eu acho ele. hum, jogatina boa, mas história ruim. Vamos lá, pra época, o FNAF 4 ele foi bastante inovador, né? Foi o primeiro FNAF em que seu personagem andava de verdade, né, entre muitas aspas. Assim como foi o primeiro FNAF que a gente vê, tipo, que realmente dá medo, sabe? Eu não via tantas pessoas terem medo do FNAF 1, 2 ou 3, mas eu via muita gente falando ter medo de verdade do FNAF 4, né? Dos barulhos e tal. Além de ser considerado um jogo bem mais difícil em comparação aos outros. Por mais que eu ache o 2 um pouco mais chato. Só que depende, é claro, né? Só que assim, o 4, querendo ou não, tem umas mecânicas relativamente simples, mas que, em comparação aos outros jogos, eram bastante diferentes. Então ele se destaca. Fora isso, ele não tem uma lore tão boa. Sabe, ele se destaca bastante na gameplay e na exploração do jogo em si, né? O medo que ele causa, a aflição, né? Você ter que ficar ouvindo a respiração dos animatronics e assim por diante, cuidando dos Freddles e assim por diante. Na gameplay, o FNAF 4 se destaca, mas na história foi um jogo que sempre deu bastante confusão, né? Sobre o Queen Child, né, o CC e o Michael Afton, né? Sobre tipo assim, o jogo nos mostra quem levou a mordida de 83, mas a gente não sabe exatamente quem é que tá no quarto, a gente não sabe exatamente se o Queen Child realmente faleceu, né? Eu prefiro acreditar na teoria de que o Queen Child realmente faleceu em um hospital e que o Golden Freddy tá sozinho, né? No caso, só a Cassidy tá dentro do Golden Freddy. E quem tá no FNAF 4 seria o Michael passando por um castigo, né? Aquela clássica teoria de que os animatrônicos do FNAF 4 são discos de ilusão, ou então, tipo, só fruto da memória do Michael, assim por diante. Que é bem interessante, mas é um pouco mais vazio em comparação aos outros jogos, principalmente ao 2 e até um pouco ao 3, sinceramente. Mas enfim, o jogo em si, a jogatina em si é legal. Bora rápido porque eu sinto que eu tô falando demais sobre cada jogo e tem muito jogo. Tá. Agora a DLC do FNAF 4. A DLC do FNAF 4 é legal, só é um pouco estranho. Sinceramente, eu acho que os animatrônicos que estão nessa DLC poderiam muito bem estar no jogo original. A gente vê a Nightmarione no lugar do Nightmare. Nós vemos o Nightmare Balloon Boy no lugar do Plush Trap e assim por diante. Sinceramente, nós vemos a Nightmare Mango no lugar do Nightmare Fox, né? E eu acho que tem mais algumas outras mudanças, mas eu não tô realmente lembrado. Mas enfim, é uma DLC estranha, por mais que muito icônica, né? Nós também tivemos os Jack-O's, né? O Jack-O-Bon e o Jack-O-Chica. Só que, de forma geral, ela é um pouco desconexa, né? Eu acho que a Nightmarione e o Nightmare Balloon Boy poderiam estar no jogo original e assim por diante. Até porque, pelo menos, a Puppet era da época do Family Diner, né?
se eu não me engano, lá pra morte da Cassie, né? Da Cassie não, da Charlotte, né? Então, eu acho que podia estar tudo junto, né? Mas ok, sinceramente, é uma DLC que eu gosto, né? É uma DLC que eu gosto. Então, eu acho que aqui tá um lugar bom pra ela. FNAF World. FNAF World é um jogo que eu nunca joguei ativamente. Eu vou deixar ele aqui no Legal Mais Estranho. Na frente da DLC do FNAF 4, porque FNAF World é bem mais estranho. Eu nunca joguei a jogar. Eu nunca cheguei a jogar FNAF World de verdade. Eu já joguei só o inicinho, mas nunca completei. Mas ainda assim, o jogo é bastante interessante. Ele tem algumas cenas secretas, interessantes, como por exemplo a morte do Henry, que na época confundiu muitas pessoas, né? Do Henry Emily, né? Mas enfim, o jogo em si é bastante estranho. Só que ele compensa tudo isso sendo bonitinho, sendo legal, com uma ideia interessante, né? Um RPGzinho. FNAF World, né? De forma geral. Então é um jogo que se paga, né? Querendo ou não. Eu gosto de FNAF World. Inclusive, tô até hoje esperando o FNAF World 2. Nunca se sabe, né? E nós temos o Sister Location. Sister Location. Sister Location é um jogo que eu tenho um carinho, sabe? Não demorou muito para ele lançar depois que eu entrei na franquia. Então ele é um jogo que eu tenho bastante carinho. Nele possuem personagens que eu gosto muito, como por exemplo o Phantom Freddy e a Lobby, que são personagens que eu adoro, são personagens que eu sempre gostei de ver eles em mídias assim por diante. São personagens que eu acho bastante ah, característicos, né? Mesmo o Phantom Freddy sendo um Freddy, ele ainda mantém a personalidade dele com bombom e assim por diante. E de forma geral, o Sister Location ele adiciona muito para a história. Muito. Muito. Ele adiciona muito. Além do fato dele ter uma gameplay bastante diferente em comparação aos outros jogos, né? Não tanto do 4, né? Mas ainda assim bastante avançada, né? A forma como a franquia avançou. Além de ter sido um jogo que na época gerou muita confusão, porque os animatrônicos do nada se tornaram extremamente avançados e tal. Mas de forma geral, eu não vou colocar o Sister Location aqui. Eu não vou pôr, porque ele tem um único problema. Eu vou colocar ele aqui. Mas na frente do FNAF 4, porque ele é melhor que o FNAF 4. O que acontece? Sister Location ele é muito importante para a história, porque ele adiciona muitas coisas, e ele tem uma gameplay muito boa. Mas por que ele está na categoria de história ruim? É porque não é perfeito. Sister Location não é perfeito. Um dos maiores problemas de Sister Location acaba sendo o Ennard. Então, a história ruim que eu estou considerando aqui é a história do Ennard. O Ennard foi um personagem extremamente mal aproveitado. A primeira, eu acho que a primeira amálgama de animatronics que nós vemos, com agonia, remanescentes, né, que salvam o Michael com o objetivo de fugir e viver nos esgotos, onde eles achavam o esgoto melhor que o lugar que eles já estavam, né? O Sister Location em si. Então é uma história que se desenvolveu, querendo ou não, ao decorrer do jogo. E até no final do jogo, quando eles entram dentro do Michael e saem na rua, e a gente vê aquele minigamezinho, ó, do Michael apodrecendo, né? E assim por diante. Então é algo bastante interessante, é uma história que se forma na nossa frente. Só que do nada, na transição do Sister Location pro Pizzaria Simulator, o Energy, ele simplesmente mata o Energy, sabe? Ele se separa, a Baby se separa do Molten, e aí quem fica no comando do Molten, se eu não me engano, é o Phantom Freddy, e fica a Baby. Aí meio que o Energy não existe mais. E, tipo, foi tanta história jogada fora que eu acho que poderia ter sido mais aproveitada, né? Mas enfim, vamos continuar que eu acho que eu tô falando demais, né? Aqui nós temos o... Eu não sei que jogo é esse. Sinceramente, eu não sei se é alguma DLC. Se for, eu... Provavelmente é, na verdade, mas se for, eu nunca ouvi falar. Ah, talvez eu já tenha ouvido falar, mas nunca parei pra pesquisar e nem nada. FNAF 6. Perfeitinho. Eu não vou deixar ele na frente dos outros, porque ele não é isso tudo, mas eu adoro o FNAF 6 e o FNAF Pizzaria Simulator. Primeiro que ele é o FNAF que tem a gameplay mais diferente, né? Por mais que a noite em si seja bastante
simples, né? A gameplay de montar sua pizzaria, por mais que algumas pessoas não gostem, é bem interessante, é diferente, né? O Pizzaria Simulator e o Sister Location são os que mais se diferenciam em questão de gameplay. E por mais que a gameplay do FNAF Pizzaria Simulator, pelo menos da noite, seja bastante simples, talvez até mais um pouco que a do FNAF 3, eu gosto bastante. É uma gameplay que eu acho extremamente satisfatória, que eu gosto muito de, de jogar, de fazer, né? Fora a mecânica, né, de você chamar os animatronics para ficar com você e você fazer o final bom, o final ruim. Então isso eu acho bastante interessante, é algo que eu gosto muito desse jogo. Fora isso, é um jogo que conta bastante da lore, mas tipo, não do que já aconteceu e sim do que acontece, né? É um jogo que marca, que deveria marcar o final de tudo. O Henry aparece, o Henry simplesmente volta do nada e cria a armadilha. A gente descobre que o Pizzaria Simulator é uma armadilha infinita, né, cheia de labirintos e tal, para que o Henry pudesse queimar tudo, inclusive ele mesmo, para não sobrar indícios do que aconteceu, né, das tragédias assim por diante. Então é um jogo que eu acho que tem uma lore incrível, né? Inclusive a parte que o Henry fala, tipo, ah, minha filha, eu não pude te proteger, mas agora eu irei, né? Aí ele fala fim da comunicação, é cinema, né? Então, sinceramente, é um jogo que eu acho muito bom. Ultimate Custom Night, né? Querido jogo que a gente está fazendo a série aí no canal, né? Inclusive, se você não viu a série, entra aí no canal para dar uma olhada. Ela tá bem legal, eu acho. Eu espero que você goste. Mas enfim, o CN, eu diria que o CN é mediano. Tanto faz. Na frente do FNAF 3, porque ele é melhor que o FNAF 3. Vamos lá. O FNAF Ultimate Custom Night, ele não tem necessariamente uma história. Assim, a gente até vê um easter egg ou outro, algumas coisas interessantes, como por exemplo o rosto da Cassidy aparecendo na ventilação. Nós temos easter eggs, nós temos animatronics secretos. Nós temos a noção de que o CN seria mais ou menos o purgatório do William e assim por diante. Mas fora isso, o jogo é só jogar mesmo. Ele só tem questão de jogatina mesmo. Só que ok, sabe? Tipo, tanto faz. Você monta sua noite, é igual qualquer outro custom night do. Por exemplo, tem o custom night do FNAF 1, tem o custom night do FNAF 2 e assim por diante. Então, assim, não tem nada de realmente especial, né? O que é legal mesmo é ver os animatrônicos com funções diferentes, como por exemplo o Fox e assim por diante. Mas é um jogo bem simples, né? Por mais que seja bem legal. Então, tipo, ok, sabe? Pra mim ele é ok. Aqui entra um avanço bem grande na franquia, né? Nós temos o FNAF Help Wanted. Eu lembro de quando saiu o Help Wanted, eu fiquei muito. Como se pode dizer? Eu fiquei bastante surpreso que FNAF ia ter um jogo VR, né? E, sinceramente, eu diria que o Help Wanted 1 é um jogo bastante interessante e eu acho que ele merece o perfeitinho. Vamos lá. A história do FNAF Help Wanted é bastante confusa quando a gente entra no Glitch Trap e assim por diante. E a gente descobre que a protagonista é a Vanessa, lá no Security Breach. É uma história que fica bastante confusa. Basicamente é um jogo que deixa a história bastante confusa, até porque muita gente tinha pensado que FNAF ia ter acabado no Pizzaria Simulator. E aí, de repente, você vê o William sendo um vírus dentro de um jogo VR. E, tipo, parece tudo estranho. Só que com o tempo, com o lançamento de outros jogos, como Security Breach Ruína, Secret of the Mimic, com o lançamento de livros, como, por exemplo, o Man in... Eu esqueci o nome do livro, mas os livros também ajudam a preencher essas lacunas. Então, aos poucos, a história que o Help Wanted 1 tenta passar é preenchida. E ela se torna bastante interessante quando você para conectar o Mimic, hum, hum, a Vanessa lá no Security Breach e assim por diante, né? Alguns livros, tem um livro da Fazbear Frights que fala sobre isso. Se eu lembrar dele, eu tento colocar na edição, né? Enfim, aí é um jogo que eu acho bastante interessante e sinceramente melhor que o 2. Por mais que o 2 ainda seja legalzinho. E na questão de gameplay, não tenho o que dizer, né? É um VR muito bom, é um jogo VR muito bom. Tem várias possibilidades. Eu nunca cheguei a jogar o jogo de verdade, até porque eu não tenho VR e meu computador provavelmente não ia rodar. Mas eu já joguei algumas versões no Roblox. E, o jogo é bastante interessante, né? É o que eu posso dizer.
E a gente tem a DLC do Dreadbird, que se eu não me engano é a DLC do Help Wanted mesmo, né? Que é basicamente uma outra DLC de Halloween, né? Nós tivemos essa aqui, essa DLC do FNAF 4, que é de Halloween, e essa aqui também é de Halloween, se eu não me engano, do Help Wanted. E nela nós temos um mundo inteiro novo, né? Nós temos o Green Fox, nós temos que fazer vários minigames novos, pegando máscaras, assim por diante. Nós temos os Withereds, que eu não sei se já tinha no jogo original. Nós temos o Dreadbird, né? Que é um Fredzão Frankenstein gigante, né? E assim, é uma DLC que por mais que relativamente simples, eu acho, né? Tipo, não, simples não é, mais complexa que essa aqui. É uma DLC que, tipo, não adiciona tanto conteúdo, não adiciona, tipo, 8 horas de jogo a mais. Né? Mas eu acho que é o recomendado para uma DLC. Sinceramente, eu acho ela muito boa. Eu não sei se ela chega a contar muito da lore, né? Então eu acho que eu posso deixar ela aqui, né? No Jogatina Boa, História Ruim. Porque eu não sei se ela realmente chega a contar muito da lore. Mas em geral eu acho a gameplay em si muito legal. E aqui a gente entra no FNAF AR. O FNAF AR ele era um joguinho de celular, né? De FNAF. Só que ele acabou sendo desativado, até porque ele não era tão popular assim. Mas eu mesmo adorava esse jogo, gostava bastante de jogar aos poucos, né? Um pouquinho, uma vez por dia. Eu achava interessante a ideia dele, as animações dos animatronics era bem legal e assim por diante. Mas acabou que o jogo não teve o sucesso esperado, provavelmente, né? Mas ainda assim é um jogo que explicava bastante coisa da lore. Tipo, não diretamente, mas ele contava historinhas por e-mails que você recebia dentro do próprio jogo. Então era interessante. Só que, querendo ou não, ele era interessante só na parte de lore mesmo, de você descobrir as coisas. Porque a jogatina era realmente bem estressante, né? Era tipo um Pokémon Go, só que um pouco piorzinho, sabe? Você tinha que ficar mirando o celular assim. Se a tela chiasse, você olhava para baixo. Aí você tinha que ficar girando 360 caçando faísca de animatronic, glitch, assim por diante. Então, assim, a gameplay muita gente não gostava e, assim, realmente dependendo do lugar que você tava, você simplesmente não podia jogar o jogo, né? Então é um pouco estranho, assim. Aqui a gente entra no Furry's Rage, né? Que é um joguinho 2D que eu citei no começo do vídeo. É um joguinho 2D de luta, né? De FNAF. Que não está necessariamente conectado com o universo, mas ainda assim é interessante e, querendo ou não, tá na franquia, né? Foi feito pelo Scott. Enfim, eu nunca cheguei a ver nada sobre esses jogos, então só vou deixar eles aqui. Eu sei que eles são interessantes, eu já vi muita gente falando sobre, né? No Reddit, por exemplo, e assim por diante. Mas eu nunca vi nenhuma gameplay, eu nunca joguei, nem nada. Então não vou falar nada, né? Porque eu não tenho conhecimento. Agora aqui nós temos o Security Breach, né? A gente está quase chegando no final da lista. E a partir daqui eu vou começar a falar muito, então, assim, eu espero que o vídeo não fique muito longo. Na verdade, eu acho que ele já tá longo, né? Enfim. Na Security Breach, vou deixar num jogatina boa, mas história ruim. Na frente da DLC do Dreadbird. Mais atrás do Sister Location. Por quê? Jogatina boa, não necessariamente, né? A gente foi uma gameplay. No lançamento do Security Breach teve bastante bugs, né? Problemas no save, assim por diante, que posteriormente foram corrigidos, mas ainda assim na época, né, gerou até que bastante problema, sim, né? E na questão da lore, ah, o jogo ele não conta tanta coisa assim, ele tem 7 finais que explicam alguma coisa, né? Tem umas curiosidades legais, como quando a gente vê o Mr. Hippo, né? Mas de forma geral, né, assim como o Sister Location, ele peca desperdiçando a Vanessa, a Vane, né? Que é uma personagem completamente desperdiçada, assim como o Energy. Então, assim, é quase os mesmos problemas. A diferença é que a gameplay do Security Breach é realmente mais legal, por mais que no começo ela tenha tido bastante bugs, né? No futuro foi corrigido, né? Então, aqui a gente entra na DLC Ruínas. E aqui vai perfeitinho. Security Breach Ruínas é uma DLC que adiciona bastante coisa ao jogo. Eu chuto dizer que é a DLC que é uma DLC que realmente impacta na lore, né? Porque é uma DLC que é como se fosse um outro jogo, né? É como se fosse uma continuação, porque realmente é. Quando o Security Breach ele é atacado por uma extensa quantidade de terremotos, a gente descobre que tinha algo atravessando o subsolo do Pizzaplex, né, que acabou fazendo terremotos assim por diante.
né, a gente descobre o Mimic, a primeira aparição do Mimic, ele começa a aparecer na lore. O Candy Cadet volta, e só nisso pra mim já tá perfeito, né? O Candy Cadet começa a contar a história do Mimic. Então, sinceramente, é um jogo que aprofunda muito mais na questão da lore, na questão da história, avança bastante. Por mais que deixe algumas dúvidas, todas elas são preenchidas posteriormente, mesma coisa do Help Wanted. E a protagonista, Cassie, é muito mais legal que o Gregory. Inclusive, foi um jogo que deu muito impacto, né? Quando a Cassie caiu do elevador. Enfim, sinceramente, a DLC é melhor que o jogo, na minha opinião. Em questão de bugs, se eu não me engano, veio bem menos bugada, alguma coisa ou outra, mas nada de nossa, sabe? Então, eu acho a DLC melhor que o jogo original. Isso aqui não é Furry's Rage, né? Tipo, é alguma coisa Bears in Space. Acho que tem Space no nome, mas eu não sei exatamente o que é. Se eu não me engano, o Furry's Rage é só do Security Breach, né? Mas enfim, eu não sei exatamente o que é, eu não vou falar sobre. Aqui nós tivemos o Help Wanted 2. E aqui eu boto no mediano, tanto faz, na frente do UCN. Porque assim, só por ser VR o jogo já se torna mais interessante. Querendo ou não, você vai ter uma percepção muito mais aberta e tal, uma exploração muito maior, um aproveitamento maior. O jogo é bem grande, pelo que eu vi, tem muitas atrações, muitos minigames, igual o Help Wanted 1, só que mais focadas no próprio Security Breach, né? A gente descobre no Security Breach e na DLC Ruínas. Então, assim, é um jogo bastante interessante, mas não tanto quanto o seu posterior, o 1, né? É um jogo que conta bem menos da lore. Assim, ele tem umas curiosidades legais, onde a gente pode ver o DJ Music Man em ruínas, né? Mas ainda assim é bastante desconexo, né? Em comparação ao primeiro. Eu acho o primeiro muito melhor que o segundo. Mas enfim. E aqui a gente entra numa potência em FNAF, uma potência. Inclusive, deixa eu até arrumar isso aqui. Deixa ruínas aqui na frente, ó. Ah, não, isso aqui na frente. E você fica aqui. Uma potência em FNAF é FNAF Into the Pit. Primeiro que o jogo é 2D, eu já amo o jogo 2D, então já tenho preferencial comigo. Mas fora isso, esse jogo ele conta a história dos livros de forma a canonizá-la no universo, né, retratando a agonia. Então é um dos únicos jogos de FNAF que realmente foca no sentimento de agonia, né, se proliferando pelos locais assim por diante e como ela afeta a realidade. Então, assim, de forma geral, é um jogaço, trabalha a lore do protagonista muito bem, do pai do protagonista, a forma como o coelhão sai da piscina, a distorção da agonia no espaço, né, meio que fazendo o protagonista voltar no tempo. Hum, Muitas coisas acontecem nesse jogo, é um jogo bastante interessante, é um jogo muito bonito. É um jogo que não chega a dar medo, porque eu acho que poucos jogos 2D dão medo, mas assim, é um jogo que dá uma afliçãozinha, sabe? Pra mim, essa aqui é a maior potência de FNAF, né? Ultimamente, nesses últimos tempos, né? E aqui a gente chega no Secret of the Mimic, que é o jogo que conta a história do Mimic, de seu criador, mostra a fábrica onde ele ficava e mostra algumas outras fantasias bastante icônicas, como por exemplo o Big Top, que é um animatrônico, no caso uma fantasia que eu gosto muito, assim como... Ih, não dá pra mudar mais. Assim como a Jack, que eu sei que muita gente gosta, a Nolly e assim por diante, né? A Dolly, né? É Dolly. Mas assim, hum, é um jogo que também veio com muitos bugs no começo, no lançamento, assim como o Security Breach, mas com o tempo foi corrigido, né? Então não foi um problema tão grande assim. Eu vi muita gente reclamando dos puzzles, né? Igual eu já disse no meu vídeo avaliando o Secret of the Mimic. Inclusive tá aí no canal também, se você ainda não viu. Então assim, é um jogo que teve alguns problemas ou outro, assim como o próprio Security Breach, mas ele é um jogo que conta muito mais uma história do que o próprio Security Breach e que não necessariamente desperdiça alguma coisa, né? Tem 3 finais, tem bem menos finais, mas são finais mais trabalhados, que combinam com o que a comunidade já estava pensando. Então é um jogo bem mais trabalhado do que o Security Breach, né? Teve um carinho maior. Eu sinto que o Scott e a equipe dele, né, aprenderam bastante com os erros, né? Desde sempre eu acho que o Scott é uma pessoa que aprende bastante com os erros e sempre se adapta, né?
Então, sinceramente, pra mim, o Secret of the Mimic, ele não seria necessariamente perfeito. Eu acho que perfeito não é a palavra certa, mas eu vou deixar ele aqui em cima. E eu vou deixar na frente da DLC do Ruínas. Eu acho que aqui tá perfeitinho. Então é basicamente isso a tier list, né? Acabou aqui, né? As opções, né? Já foram todos os jogos. Posteriormente, se vocês quiserem que eu faça algo sobre os livros, né? Sobre alguns livros que eu já dei uma olhada, também seria interessante, eu também gostaria de fazer. Por mais que eu acho que o vídeo vai ficar bastante longo, né? Tanto esse de livros, né? Então bem complicadinho. Mas enfim, acho que ficou interessante, acho que eu consegui dividir muito bem. E tô feliz que não tenha nenhum jogo que eu ache terrível, né? Não sei, talvez esses aqui sejam, né? Parecem ser. Mas eu não conheço, então não tem como eu julgar, né? Então é basicamente isso. Eu acho que ficou interessante. Acho que eu consegui expressar bem minha opinião. E é isso. Então, foi basicamente isso o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui. Se você puder descer lá embaixo, se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho, seria incrível, me ajudaria demais. Assim como se você puder deixar alguma sugestão, alguma crítica nos comentários, também seria ótimo, me ajudaria muito. Então ok, muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui e até logo.